De nada. Então, hoje temos Cleide Vitor, que vai falar da creche como um dos lugares do bebê. A palavra é sua, Cleide. Então, eu vou trazer nessa fala, eu quero agradecer, né, a Lacan, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de a gente pensar o bebê em outros espaços, né, para além da clínica. E aqui eu trago algumas inquietações, né, acerca do que dizem os bebês neste espaço. E eu começo com a minha fala falando desse lugar, né, de atuação, do tempo que eu pude acompanhar, né, dentro dos centros municipais e conveniados, né, porque hoje a gente já não tem mais creches filantrópicas, mas conveniadas, até porque a própria Secretaria Municipal não consegue abarcar todas essas crianças, né, e eu tive muito tempo de observação dos bebês, principalmente na sala de CBB, como é que se dá essa relação desse bebê com esses adultos, se eles estão disponíveis ou não estão disponíveis ao cuidado destes pequenos. E destas tantas horas de observação, muitas inquietações, muitas indagações que eu quero compartilhar com vocês, até para eu prosseguir, né, no meu estudo, na minha pesquisa acerca da temática. E aí eu fiz uma divisão, né, bem sucinta, de 4 momentos de fala. Então, só para contextualizar, né, falando um pouco desse surgimento da creche, da passagem da assistência à educação, a professora do bebê e o que os bebês nos dizem. Vou tentar ser bem sucinto por conta do tempo, então pode passar. Só recordando, né, na questão do surgimento da creche, quando a gente tem a Revolução Industrial, no século, né, XVIII, a gente tem uma ampliação da jornada de trabalho, tanto dos homens quanto das mulheres, então elas passam a fazer parte, né, do mercado de trabalho, e com isso, aonde deixar, né, os seus filhos? Surgem-se, então, as creches. Então, se a gente vamos contextualizar, as creches surgem, então, na França, originalmente da França, há mais de 200 anos, e que eram chamadas de criadeiras, né? Com a finalidade única de retirar todas as crianças que perambulavam aí, né, famintas, enquanto suas mães trabalhavam nas fábricas com regime de 16, 18 horas. Então, era o quê? Fazer com que resguardasse dos olhos da sociedade um segundo estorno, que eram os filhos de também uniões ilegítimas, né? Essa era uma das finalidades iniciais da creche. No Brasil, então, o estabelecimento dessa instituição teve objetivos semelhantes, né, como na França, no sentido também de esconder a vergonha social e cuidar dos filhos das mães solteiras que abandonaram as crianças nas portas das igrejas. Isso fez com que surgisse, então, a Casa da Roda, ou a Roda dos Expostos, né? E aí eu vou saltar, né? Então, a gente sabe que teve um alto índice de mortalidade das crianças, e esse sentimento do cuidar, que a gente pode denominar de filantrópico, o assistencialista, era o que era o objetivo inicial da creche. E aí, passando para a educação, né? Então, da filantropia para a educação, da assistência à educação, durou-se muito tempo, né? Se a gente pensar que com a Constituição, que vem se pensar numa educação para esses pequenos, só que só veio ter essa transformação na época de 2002, 2003, que teve essa passagem da assistência à educação. Então, quando estava na assistência, não exigia nenhuma formação desses profissionais que fossem atuar com as crianças. Então, a demanda era enorme, né? Mas não exigia nenhuma formação. Com a passagem à educação, muitas mudanças aconteceram, principalmente em relação à formação. Só que também o olhar daquele profissional para a criança mudou muito. Então,
como pensar num trabalho, num currículo, numa articulação entre o cuidar e o educar. Então, a gente tem aí uma mudança bastante expressiva, gente, só que, ao mesmo tempo, a gente tem isso do antagônico, como se o cuidar ele fosse pejorativo. Tem muito disso na pedagogia, principalmente. Então, o professor está lá para educar, então, um em detrimento do outro. E aí a gente vai brigando, né? Eu falo que é uma briga constante, dizer assim, são ações articuladas e que não pode se dissociar uma da outra. Quem educa, cuida e assim por diante. Então, todos são professores, todos têm que ter a formação, ou seja, em nível de graduação e pós, e aí assim vai. Então, ninguém mais hoje entra para ser professor de bebê se não tiver a formação em nível superior. E aí, pensando, quem é esta professora? Porque há algumas pontuações que eu trago, só a formação garante a sua atuação, a sua disponibilidade para esses bebês? E aí eu trago algumas pontuações, né, em relação a isso. Por que ela escolheu essa profissão? O que convoca a professora, e eu vou falar professora porque nesse espaço é 100% mulheres, então o que convoca esta mulher a cuidar de bebês, de crianças tão pequenas? Quais são esses atravessamentos? Então, qual é a escolha da profissão? Elas são obrigadas, entre aspas, a fazer um rodízio das salas. Então, elas passam por todos os níveis e aí que ela pode decidir ou não qual turminha ficar. Mas, muitas vezes, é uma imposição. Ninguém quer ficar com a sala de bebês. Então, ela também vai para este lugar, não por uma escolha própria, mas aquilo que foi sugerido pelo outro como uma obrigatoriedade. Uma alternância de turnos, então, quando ela passa para a educação, aos concursos públicos, de 6 horas. Então, uma dupla entra às 7 horas da manhã, sai 1 hora da tarde, a outra dupla entra meio-dia e sai às 6. Como que é essa alternância de turnos? 4 profissionais, porque nessa sala são 2 de manhã e 2 à tarde, e como que o bebê lê isso? Sou cuidado de manhã por 2 pessoas, depois entram outras 2. Como é que se dá essa relação e qual é a leitura que o bebê faz disso? E se alguém pensa, né, se ele está fazendo uma leitura disso ou não. Então, todos são professores. Ainda há alguns municípios que colocam um professor auxiliar, que acaba sendo encarregado das questões relativas ao cuidado, e a permanência também dos bebês nas instituições por 10, 12 horas. Gente, é uma carga horária bastante extensa. Então, o bebê às vezes chega às 7 horas da manhã e sai às 6 da tarde. E o que a gente escuta do bebê, né? Então, o que os bebês nos diz aí na creche? Pode passar. E aí são outras questões. Então, quando chora, quando ele rejeita a papinha, quando ele fica irrequieto na cuba durante o banho, fica amuado, quietinho, como é que é lido isso? Será que esse adulto que se coloca disponível escuta esse choro? O que diz esse choro? Quando ele não quer a papinha que é oferecida, e que muitas vezes é insistido, porque tem que insistir, ele tem que comer, porque é na hora de ter mesmo que fazer. Outras indagações, né, pensando na questão da escuta. Pode passar. Quando ele enrijece seu corpo, e isso, gente, por conta das observações e das próprias falas dos professores.
Então, quando enrijece seu corpo durante o banho, ou quando dá troca, que ele enrijece o corpinho e não quer, né, colocar a roupa, o que se escuta disso? O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele apresenta um sono agitado, quando se morde ou arranca os seus próprios cabelinhos, quando morde o outro ou puxa os cabelos. Teria tantas outras, né, expressões, manifestações do bebê querendo dizer algo e que muitas vezes não são escutadas. Até porque muitos ainda têm entendimento, gente. Bebê não entende. Por que eu vou falar com o bebê? Vocês vão falar, Cleiton, isso não existe mais. Existe. Porque, assim, eu vejo, às vezes, elas dando banho, fica as duas professoras, lado a lado, conversando sobre a sua vida pessoal, e eu falo, manuseando aquele corpo, sem uma fala dirigida, sem um toque, sem um olhar a este bebê. E muitas práticas mecanizadas. Até, às vezes, eu falo assim, que muitas vezes eu vejo o centro, principalmente dos bebezinhos, que o cuidado, né? Por mais que elas falam que não, o cuidado, ele é mecanizado. Né? Então, o que escutamos deste bebê que nos fala, frente a todas essas colocações que eu fiz assim, eu poderia ter feito outras, né? Então, quando eu observo essa prática que eu falei, né, que eu trouxe até um recorte de uma cena, de uma sala de CBB, para que a gente possa dialogar, né, aqui no grupo. Só um recorte. Como eu disse, eu passava observando todas as crianças, né, desde os bebês até as pequenas crianças no Centro de Educação Infantil. Esse é um pequeno recorte de uma das observações, dentre tantas observações. Então, os bebês estavam no caldeirão, então era a hora da papinha, entre mais ou menos 10:30 da manhã, e a professora estava a alimentar 2 bebês, dos 8 bebês, junto com outra professora. Então, ela estava com as crianças no cadeirão, então ela dava papinha para um, aí pegava a boquinha do outro e dava para o outro. E os outros ficavam na espera, até que ela pudesse alimentar esse, tirar do cadeirão, colocar no colchonete e seguir, né? Um dos bebês já tinha sido alimentado e retirado do cadeirão e colocado no colchonete. Porque depois disso faz uma higienização, gente, e a criança, então, pode dormir. Tá? Porque tem uma rotina. E muitas vezes uma rotina rígida. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que dormir naquela hora, sim. Não tendo esse olhar para o singular de cada um. Um outro bebê que se encontrava à espera de ser alimentado chora incessantemente. E gente, eu sei que é um atropelo, não é simples assim, né? Então, nesse atropelo todo, a professora, em nenhum momento, dirige a fala, acolhe o choro, ou lê este choro, desse recorte, tá? Estou dizendo que todas as salas são assim. Deixar bem claro isso. Aí, então, a professora vira-se para o bebê que se aconchega no colchonete com seu travesseiro e berra-lhe que não era para ele dormir, que ele sentasse, que primeiro ela ia fazer a higienização. E quando eu falo do berro, gente, porque eu me assustei. Assim, eu levei um susto, porque ela virou que ela estava oferecendo a papinha e fez esse impedimento para o bebê. E aí, acho que ela se desorganizou um tanto e ela volta para o bebê que chora à espera da papinha e novamente berra. Se você não parar de chorar, não vou lhe oferecer a papinha.
é o recorte, tá? O que escapa ao olhar ou à escuta desta professora? E eu queria que vocês pudessem comentar, né? A gente poder pensar o que escapa ao olhar ou à escuta dessa professora. O que acontece numa cena que é um recorte como essa? O que vocês consideram? Podem abrir aí o microfone, qualquer um. Leide, ela está presa à rotina, né? Sim. Ela não está olhando as crianças, ela está preocupada com o horário, com o que ela precisa fazer. Tem regra para cumprir, né? Regra Isso. que vem de uma instituição que cobra. E não tá, ela não consegue se colocar no lugar do bebê. Isso, ela não consegue. Presa numa rotina que é rígida, ela não consegue se colocar no bebê, tá? Gente, que me encanta quando a Margarete coloca aquelas músicas que ela criou para as Uhum. crecheiras lá em Justamente para São isso. Carlos, é exatamente para isso. Porque a Sim, crecheira, quando começa a fazer aquela coisa rotina, mas cantando, ela relaxa, né? Ela consegue se escutar também, porque nós temos 3 pessoas nessa cena que você deu que não estão sendo escutadas. A própria professora não está sendo escutada. nem a própria professora está sendo Não, escutada. não mesmo. E E assim, aquilo ui, aquilo que a Cleide falou, não é, Cleide? E por que que aquele profissional está trabalhando ali, não é? uhum. E eu acho que o profissional ele precisa de uma constante educação, né? De um cuidado, de uma educação para ele relembrar, não é, a responsabilidade, porque é o que você falou, um bebê que fica às vezes das 7 da manhã, não é, até às 7 da noite. Quem que é esse profissional e essa pessoa que está Uhum. ali cuidando, porque cuidado é educação é cuidado, que é o Sim, que você falou, não é? E a gente pode pensar que isso acontece com mães, né, gente? Com mães também que cuidam do isso bebê, acontece também com mais. né? Eu já fiz uma pergunta É. numa formação, eu sempre faço, desculpa, Cleide, não quero tomar teu tempo, para a professora de creche, para educação infantil, quando eu fico íntima, aquela criança que não dá demanda, aquele bebê, não o bebê que você sabe o nome dele no primeiro dia, porque apronta, que eu adoro esse, o outro que fica quietinho. Se Sim, você não amuado. passa, eu falo para ela, se você não passa meio período sem se dirigir falando o nome dele, elas param assim, fazem, e não se tocam disso. Sim, Margarete, isso que você colocou bem pontual, porque assim, o que eu observo, os que são quietinhos, amuadinhos lá, elas amam esse bebê e não dirigem muito, se dirigem muito a ele, porque ele não dá trabalho. Ele é esquecido. Ô, Cleide, e eu fico Oi. pensando que elas não consideram que eles estão falando com esse Sim, silêncio, né? sim. Até o silêncio tem que ser escutado. Quando ele está moadinho, está quietinho, o que ele está me dizendo? E muitas vezes, porque não dá trabalho, ele é ótimo. E aí aquele que, né, não para quieto, né, engatinha pelo espaço todo, mexe nas coisas, esse é o tempo todo chamado. João, para! Fulano, isso. E aquele outro é esquecido. Muitas vezes ele fica lá envolto com suas brinquedinhos ou pecinhas que ela disponibiliza e muitas vezes isolado de todos, porque ela também nem convoca. Ele gosta de brincar assim. Tudo bem, ok. Mas que leitura é essa também que ela faz? Por ele não, ele preferir certas coisas. Então, como é feito as leituras pelo professor daquilo que o bebê e as suas manifestações todas vêm se apresentando, né? Então, o que escapa realmente ao olhar, até porque eu trouxe essa cena, e depois eu fui conversar com a coordenação e a direção sobre um pouquinho dessa dinâmica, uma das coisas que a gente faz é orientar, quer dizer, dentro do meu serviço, que é da psicologia, né, lá do grupo de apoio,
dialogar com a coordenação e supervisão para que elas também participem junto à sala e escute esse professor. E o que está acontecendo nessa dinâmica? Eu tinha acabado de entrar na sala, eu tinha saído desta sala e fui para a sala de coordenação. Mal eu entrei e sentei para conversar, ela sai da sala e vem até a sala da coordenação e me joga na minha mesa, na mesa que eu estava, um tufo de cabelo. E ela diz assim, tá vendo? Ela arranca todos os cabelos. Essa bebê que estava chorando incessantemente. E aí também ela filma, mas é uma filmagem onde ela não acolhe, não escuta esse choro incessante do bebê e diz, mostra o que você faz. Porque aí a bebê estava se mordendo o braço e arrancando os seus cabelinhos. Então, assim, tudo bem, ela estava querendo mostrar, mas ela também, não, neste momento, não escutou e nem dirigiu a palavra à criança acerca dessa manifestação. O que ela está dizendo quando ela faz essa autoagressão a si mesma? Bom, continuando. Somos realmente tão capazes de escutar o bebê? O que me causa quando ele apresenta, principalmente esse tipo de comportamento, essa manifestação desse bebê? O que me incomoda, o que me atravessa, ou mesmo me paralisa, que eu deixo de escutar? Se um bebê ele está se autoagredindo, puxando seus cabelinhos e se mordendo, o que isso quer me dizer? Eu consigo escutar? Então, uma escuta, né, que exige daqueles que se ocupam do bebê um reconhecimento de sua fala. Uma fala multimodal, para que se possa escutá-lo, assumindo assim a função de intérprete deste bebê. Estou disponível a isso? E aí, que são umas coisas que eu estou trazendo para dialogar com vocês. O que eu penso? Quando a gente pensa nessas práticas como ações indissociáveis, o cuidar, o educar e o brincar. Eu estou trabalhando nisso, né, pensando no Triskel, ou mesmo na questão do Novo Romeu, pensando no sintoma, esse cuidado, né, entrelaçando essas práticas que são indissociáveis. Eu pus cuidado, gente, no sentido de uma escuta atenta a esse bebê, de falar, dirigir-se a fala ao bebê, que eu ainda estou trabalhando nessa questão, se ficaria cuidado, porque é muito a questão pejorativa em relação ao cuidar e cuidado que é dispensado nos centros, porque tem isso, que eu sou professora, eu estou aqui para ensinar e educar este bebê. Então, se são práticas indissociáveis, não tem como fragmentá-las. E como é que se organiza esse brincar? No corpo do bebê com a professora, com seus pais e assim por diante. Então, esse cuidado, dando tudo isso, como mesmo a possibilidade de escutar, falar ao bebê, dessa afetividade que vai dando contornos toda a sua prática, as relações com o bebê, e também como um espaço de circulação da palavra. E o brincar também, né, no meio de tudo isso. Pode passar. Então, assim, essa é um esboço, porque eu estou ainda trabalhando em cima disso, desse enudamento, né, da possibilidade de se pensar esse enudamento. Continuando, porque eu tenho só 3 minutos de falar. Então, é pensar assim, esse bebê enquanto professor. Então, estamos aprendendo com ele todos os dias. E se faz para mim urgente, a gente fica muito preso na clínica, né? É também adentrar aos outros espaços.
sejam as instituições de acolhimento, sejam os abrigos, sejam as creches, como é que a gente pode pensar em aprender com esse bebê, né? Pode passar. Aqui são os livros que a gente tem como cabeceira, né? Que vão fazendo a gente pensar, refletir, fazer transformações dentro daquilo que, nos passos que a gente vai transitando. Obrigada. Nós que Obrigada. agradecemos, Cleide, mas é um sábado de manhã pesado, hein? Sim. Dá para ela voltar o último slide para pegar O o e-mail? contato, Cleide? Pode. Cadê? Vou também colocar o e-mail no chat. Isso. Eu coloco lá já. Que eu Esse é o coloquei sobre Instagram, o né, Cleide? Instagram. Eu vou pôr o e-mail lá. E o WhatsApp.